Deus mudou a palavra. Eu ia falar sobre improvável, e Deus falou sobre recomeços, reconstrução. Você que está aqui, você que está online, se você está passando por alguma crise, seja financeira, emocional, está quebrado em alguma área da sua vida, essa pregação é para você. Está tudo desmoronando, essa pregação é para você. Você não vê saída, essa pregação é para você. Se você se sente encurralado, você vê que nada está fluindo, essa pregação é para você. Você que precisa reconstruir, você que precisa erguer projetos, você que precisa reconstruir o seu casamento, tua vida emocional, tua vida financeira, fazer uma nova aliança com Deus, reconstruir tua vida profissional. É hoje o grande dia para você sair daqui renovado. Talvez você está vivendo um caos na tua vida, um caos sem saída, as coisas não estão fluindo, e aí você se pergunta: Senhor, por que a minha vida não anda? Por que está tudo confuso? Por que esses entulhos do passado continuam no meu presente? Por que as coisas mal resolvidas, elas não colocam um fim na minha vida, Senhor? O Senhor está dizendo: hoje, nesta noite, é noite de reconstrução, reconstruir os muros da sua vida. O Senhor está dizendo para você: chegou o tempo onde você vai receber o que você nunca recebeu. Só que para reconstruir alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outra coisa. Para você reconstruir o novo, você vai ter que abrir mão do velho. Então Deus está falando: se você está vivendo um caos, tua vida está toda bagunçada e você não consegue ver saída, é porque Deus está reconstruindo um novo muro em todas as áreas da sua vida. Que nessa noite, Senhor, essa palavra que vai ser liberada, ela venha entregar, que ela venha modificar, que a palavra seja direto no trono do Senhor, que não seja o pastor Carlos, mas seja o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor me use de uma forma poderosa, que nós saímos daqui, Pai, fortalecido, reconstruído, preparado, porque o que é reconstrução? É recomeço, é renovação, é viver o novo, é você entender que tudo que você construiu no passado não vai ter convivência com você no presente. Você precisa entender que o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. O trabalhar do homem é você colocar a mão e fazer tudo. O trabalhar de Deus é você orar para Deus fazer tudo. Só que, será que a gente ora como deveria? Será que a gente ora para ir comprar um pão? Com certeza, né? Minha igreja é assim. Glória a Deus, aleluia. Recebi uma oportunidade, pastor. É de Deus. Será que é de Deus? Eu sei que a igreja fala comigo, todo mundo ora. Ninguém recebe uma bênção e fala assim: não é de Deus. Obrigado, Senhor. Só que quando você está vivendo um caos, a tua vida começa a mudar. Coloca para mim o tema, por favor. O tema de hoje é um tema de mudança. Reconstruindo os muros da nossa vida. O que é reconstruir? Reconstruir é usar o velho. Reconstruir é continuar com as práticas antigas. Reconstruir é você continuar fazendo o que Deus abomina? Não. Reconstrução requer movimentação. O que é a movimentação? Se você está em um ambiente, Deus quer reconstruir, Ele vai tirar esse ambiente de você. O que é reconstruir?
Deus não vai reconstruir algo novo em uma casa velha. Deus não vai reconstruir algo novo no emprego velho. Deus não vai reconstruir algo novo em um carro que já era para ter entregue. Já era para você ter trocado de carro, já era para você ter trocado de emprego, já era para você ter mudado de igreja. A reconstrução de Deus, ela tem o objetivo de arrancar o que não é útil e te aproximar do que é útil. Deus está falando: quando eu vou reconstruir na tua vida, eu vou tirar pessoas, eu vou tirar network, eu vou tirar amizades, eu vou tirar até ganhos financeiros, porque a reconstrução com Deus, você vai ter que aprender a perder dinheiro, posição, carne e muitas vezes integridade. Porque quando Deus reconstrói a gente vai ser humilhado, vão se levantar contra a gente vai se sentir encurralado. Mas a palavra que Deus vai liberar hoje vai te dar a segurança que, independente do que você esteja vivendo, se você confiar verdadeiramente nele, nada vai dar errado na sua vida. Que nessa noite você entenda que para a reconstrução de Deus na tua vida, você vai ter que desapegar de coisas, de pessoas, de cargo, de posições, de empresas, de negócios. Está disposto a ser reconstruído por Deus? Está disposto a viver pela fé? Está disposto a viver na dependência de Deus? Porque a dependência de Deus, muitas vezes você não vai ter chão, mas vai ter provisão. Muitas vezes você não vai ter direção, porque o silêncio de Deus é uma resposta. Quando Deus fica em silêncio, não é para você fazer o que você quer, mas é aguardar a resposta de Deus. E aí eu te pergunto: quantas e quantas coisas nós recebemos durante a nossa vida e nós oramos para Deus? Nós perguntamos se é de Deus? Não. Vai quebrar a cara, vai ter frustração, vai ter decepção, porque você não está sendo conduzido por quem? Você está conduzido na força do teu braço. Se é bom, é de Deus. Não. Nem tudo que é bom vem de Deus. Satanás conhece o teu espírito da tua carne, ele conhece a tua fraqueza, ele sabe que se ele te der dinheiro, ele consegue te tirar da dependência de Deus. Se ele te der uma porta aberta de um contrato milionário, ele consegue te distrair. E a reconstrução que seria no tempo de Deus, você acaba de se afastar da presença de Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia em Gênesis 1:2. Vamos falar sobre caos. A palavra que nós vamos ver em Gênesis 1:2 é sobre caos. Vou colocar o óculos aqui para ler o versículo da São Santo de Jeová. Gênesis 1:2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito Santo se movia sobre as águas. Talvez você está vivendo exatamente isso. Você está vivendo o quê? Uma vida vazia. Tua vida não tem forma. Está um caos tremendo. Você não consegue ver saída. É como se você estivesse em um abismo. Mas o Senhor está dizendo: quem vai te dar a forma é Ele. O vazio existencial que você tem, Ele vai preencher a presença dEle. Todo o caos que estava se apresentando na tua vida não vai prevalecer, porque Deus está falando. Quando o caos se apresenta, é porque Deus está te preparando. Quando o caos se apresenta, é porque Deus está te lapidando. Porque a lapidação não vem sorrindo, a lapidação vem sofrendo. Sofrendo o que, pastor? Perseguição, perdendo,
sendo muitas das vezes perseguido por você não ter feito absolutamente nada. E o Senhor está dizendo para você nesta noite que para você viver o que Ele tem para a tua vida, você vai entender que nem sempre aquilo que para você é perfeito aqui na terra é de Deus para a tua vida. Nem sempre aquele prato que vem maravilhoso. Isso que fala que Satanás ele tem um rabo e 2 garfinhos, isso é mentira. Satanás ele vem com carne importada, ele vem com o melhor terno, ele vem com o dente branquinho, com o olho azul, com o olho verde, e o contrato vem assim, ó. É de Deus, é Satanás. Satanás ele é muito inteligente. Ele só enganou 1/3 dos anjos, só. E você acha que ele não sabe a tua fraqueza? Você acha que ele não sabe a tua necessidade? Ele vai enviar algo que vai mexer no teu emocional. Satanás sabe que se ele entrar no teu coração, ele para toda a obra de Deus na tua vida. O Senhor está dizendo, quando você der uma brecha passada no teu coração, ele consegue te paralisar. Ou seja, a reconstrução dos muros que Deus está fazendo na tua vida acaba de ser deixada de lado, porque você preferiu uma oportunidade que parecia ser de Deus, mas você não orou, caiu. Retrocesso do zero de novo. Hoje Jesus está falando, quem está recebendo de Deus? Vamos ler a Bíblia aqui em Neemias 1:4. Nós vamos falar agora de um homem que reconstruiu o muro de Jerusalém. Se prepare, que você vai aprender aqui por que o inimigo se levanta contra a tua vida. Não é uma vez, não, é toda hora. Neemias 1:4 também vai dizer: ao ouvir essas palavras, sentei e chorei, lamentei por alguns dias e orei a Deus dos céus. Neemias recebeu uma informação de que os muros de Jerusalém estavam sendo destruídos, arruinados. O Senhor está dizendo, assim como foi em Jerusalém, estavam os muros destruídos, muitos hoje vivem em uma área destruída. Qual é a área da tua vida que precisa ser reconstruída? Espiritual, emocional, profissional, tua área familiar, qual é a área? Então, Deus, Ele é especialista em restauração. Restaurar o quê? Aquilo que está em ruínas. Deus entra e restaura e coloca e levanta um muro novo. Aonde o inimigo entrou por brechas, Deus levanta o muro de fé, santidade, obediência, para que você não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então você tem que ouvir essa palavra, se alimentar dela, porque nós vamos começar agora uma jornada na tua vida, que nunca mais você vai sair daqui a mesma pessoa. Pega a Bíblia aí e vamos agora aplicar o que vamos aprender na Bíblia. Em Gênesis 1:2, que eu acabei de ler para os irmãos, a terra era o que? Sem forma e vazia. Então, assim está as nossas vidas, sem forma e extremamente vazia. Por quê? Porque o Espírito de Santo de Deus, Ele que nos move, é Ele que Ele direciona a gente o tempo todo, Ele direciona a gente para aquilo que Ele tem. Então, quando você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você não erra, porque o Espírito Santo Ele te move até dentro do caos, até dentro dos intrusos, até dentro de um cenário de morte, até aonde você está amordaçado, aprisionado, acorrentado. O Espírito Santo é o único que consegue te mover em meio à impossibilidade humana, em meio às circunstâncias contrárias, em meio àquilo que você não tem saída. O Espírito Santo vem, conduz a tua vida e fala: meu filho, vem comigo, eu estou contigo, sozinho você não vai conseguir. Aí eu te pergunto, quando você está no meio do caos, cheio de problema,
O primeiro passo que nós humanamente fazemos é o quê? Eu vou na lei natural, eu vou ligar para o médico para ver se ele consegue antecipar o exame, eu vou ligar para o banco para ver se faz empréstimo, eu vou ligar para o contato para ver se ele consegue soprar aquele contato mais alto. Mas o primeiro passo não é na terra, o primeiro passo é espiritual. Você não vai ligar quando estiver no meio de um caos, você não vai falar no meio de um caos, você não vai tentar um atalho no meio do caos, você não vai tentar modificar aquilo que você não tem poder, porque Deus está falando: enquanto você tentar fazer do teu jeito, eu tiro as minhas mãos da sua vida. Enquanto você tentar fazer com o melhor médico, eu não curo a tua vida. Enquanto você tentar pegar empréstimo, eu não gero milagre financeiro na tua vida. Enquanto você tentar fazer um contrato, eu não envio um anjo para a tua vida. Porque o Senhor está dizendo: enquanto você tenta pela ótica humana, pela terra, eu não consigo liberar do céu aquilo que é teu por direito. Porque você está priorizando a lógica, você está priorizando o óbvio. Deus não trabalha com o óbvio, Deus trabalha com a ilógica. Aquilo que você nunca imaginou, Deus faz. Lázaro estava quantos dias morto? Cheiravam 4 dias, 3 dias, 1 dia, quantos? Vamos ver se o povo sai longe de mim aqui. Amém, glória a Deus, né? Aleluia, né? Glória a Deus. E pela ótica humana, uma pessoa que está 4 dias cheirando mal, tem como ressuscitar aquela pessoa? Será que ela já está em decomposição? Já chegava muito mal. Só que Deus não chegou atrasado. Deus não perdeu o tempo. Deus não perdeu o controle. Deus está falando: eu vou chegar na hora certa. Eu vou chegar para mudar a tua história. Eu vou chegar para mudar aquilo que você não tem poder de mudar. Eu ressuscitei aquilo que estava morto. Muitos falaram: Jesus, você chegou atrasado, você chegou depois. O Senhor falou: tire a pedra. Mas ele não está chegando mal. Muitas pessoas vão duvidar do seu milagre. Até quem está do teu lado vai falar assim: é impossível, não tem mais saída, já tem uma arquibancada pronta para a tua queda, para a tua derrota. Mas o Senhor está dizendo: essas mesmas pessoas que estão montando uma arquibancada para ver a tua queda serão as primeiras a te aplaudir diante de um cenário de honra, porque Deus, Ele não trabalha com aplausos humanos. Deus não trabalha com holofote humano. Deus não trabalha com aparência humana, porque aquilo que Deus dá, a aparência não sustenta. Aquilo que Deus dá, o holofote não sustenta. Aquilo que Deus honra, a essência sustenta. O secreto sustenta. A oração sustenta. O jejum sustenta. E aí eu te pergunto: quanto tempo você tem jejuado? Quanto tempo você tem orado? Você tem pedido a Deus resposta daquilo que você precisa? Ou você tem feito da tua forma? Deus está falando: ora mais, busca mais. Eu quero me revelar para você. Se o Espírito Santo de Deus se moveu sobre o caos, Ele também vai mover sobre as ruínas da sua vida, sobre o caos da sua vida, sobre os problemas da sua vida. Aquilo que não tem jeito é cenário de falência, é cenário de morte. Deus vai falar aqui para você: até no caos eu levanto um anjo para te ajudar. Até quando você não tem recurso, eu levanto um anjo para te ajudar. Deus está falando contigo nesta noite. Enquanto você tentar da tua forma, eu não vou poder fazer nada sobre a tua vida. Coloca em Neemias 1:5. Neemias 1:5. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do 20º
veio de Judá, e alguns outros homens que eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande humilhação e sofrimento. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias pela minha cama e jejuando, orando a Deus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, os que te amam obedecem os seus mandamentos. Olha que interessante para a tua vida. Pega isso aqui. Quando ele recebeu a notícia, Neemias, de que estava ruínas o muro em Jerusalém, ele foi brigar, ele questionou a Deus, ele foi: eu não vou. Ele fez algo que a gente não faz. Ele reconheceu a necessidade da oração. Porque Neemias ouviu sobre os muros destruídos. Qual foi a reação dele? Ele começou a chorar. Mas chorou sozinho? Não. Ele chorou aos pés do Senhor. E aí eu pergunto para você: antes de Neemias agir, ele jejuou e orou. E aí eu pergunto para você: toda reconstrução das nossas vidas, sabe por onde ela começa? Com um coração quebrantado a Deus. Neemias chorou, ele deu um passo, ele fez da maneira dele, ele tentou um jeitinho brasileiro. Não, ele só orou e jejuou. E por que Neemias ele correu para o lado principal, que é o lado espiritual? Porque ele sabia que somente ele não poderia edificar aquele muro, só ele não poderia edificar Jerusalém, porque tem guerras, tem lugares que está arruinado, mas Deus vai te levantar para você edificar aquele lugar, ajudar aquele lugar e fazer com que as pessoas daquele lugar sejam transformadas, porque não foi Neemias que fez, não foi por causa dele, mas Deus enviou ele. E aí, ouça isso aqui, se quiser até anota. A oração é o alicerce invisível que sustenta toda a reconstrução visível. Se você não orar, você não vai sair da tua casa, você não vai sair de nenhum lugar. A oração e jejum, ela faz com que você tenha pelo menos 3 coisas para a tua vida. Primeiro, quando você ora em jejum, você fala diretamente com o Pai. Segundo, você fica sensível ao Espírito Santo. E terceiro, você sabe discernir o que é dele e o que não é dele. Como vem o discernimento? Quando eu mato a minha carne, quando eu decido, eu tenho que jejuar. Mas eu não estou falando para fazer jejum de qualquer jeito, porque não é jejuar por jejuar, é orar e Deus te direcionar para fazer o jejum por uma causa específica. Mas Deus só vai responder não no teu tempo, no tempo dele. E às vezes ele fica em silêncio para ver se o teu coração está acelerado demais ou se você está confiando. Aqui não tem ninguém com coração acelerado, glória a Deus. Aqui não tem ninguém ansioso, preocupação zero, a respiração zero, ofegante. Que mistério é esse? Tem que vencer a pregação. Por que quando a gente está no meio de um caos, a gente pede ajuda ao homem? Por que a gente, quando está dentro de uma grande crise existencial, emocional, financeira, dentro de um casamento, dentro de uma sociedade, uma aliança que foi errada, e aí você fala assim: vou ligar para o meu melhor advogado, eu não posso perder meus bens, eu vou ligar para fulano de tal, sua mãe está passando mal, vou ligar para o melhor médico, o fulano lá nos Estados Unidos, estou com um problema aqui de ter que construir uma casa nova aqui no meu lugar, vou ligar para o maior arquiteto. Por que quando você está
Confiar em Deus e não no homem. Sabe o que é? Maldito é o homem que confia em outro homem, porque faz da carne mortal a sua força. Ou seja, você está dando crédito ao homem que é maldito. Ele não vai te ajudar. Ele pode te ajudar por um momento, mas lá na frente, aquela mesma ajuda vai ser o homem. Porque aquele homem, ele vai quedar no trono. Então o Senhor está dizendo para você: reconstruir com a força do braço humano nunca vai te sustentar. Somente a dependência de Deus total vai trazer o que? Vitória. É só Ele, não tem outra pessoa. Não é recurso financeiro, não é contatos no banco, não é network na área que você trabalha. Não, o Senhor está dizendo: enquanto você confiar na força do teu braço, eu não posso entrar no sobrenatural, porque o natural eu faço. O natural é o possível, o sobrenatural é o impossível. Aonde Deus falou: o filho fez o possível, agora eu vou entrar no sobrenatural. E como é que é no sobrenatural? Quando você obedece. Você tem obedecido a Deus? Você tem sido conduzido por Ele? Ou você tem conduzido pelos amigos? Então, a Bíblia vai dizer que se você continuar confiando no homem, a sua queda vai decretar. Se você continuar confiando, a tua saída vai ser um homem, vai ser alguém milionário, vai ser alguém que vai me ajudar. Você vai se quebrar, não é o homem. E o Senhor vai dizer para você: o muro da sua vida não se levanta pela força. O muro da sua vida se levanta pela dependência em Deus. O que é depender de Deus? Eu acordar e falar: Senhor, te agradeço pela minha vida, te agradeço pelo sopro de vida, te agradeço pela minha casa, te agradeço pelo meu apartamento. Senhor, hoje eu sou resposta de qual oração? O Senhor quer que eu faça o quê? Aonde você quer que eu vá? É todo dia. Não é só uma vez ou outra, não. Até para trabalhar. Você tem que perguntar: Senhor, quero ir hoje. Pastor, se eu não for, eu vou ser demitida. Pastor, se eu não for. Mas às vezes Deus está falando: não é para ser demitido, é para te dar um livramento de morte. Mas a gente vive no modo correria. Eu não tenho tempo. Meu Deus, pastor, eu não consigo orar. Está difícil, pastor, eu não consigo fazer nada. Sabe por que você não consegue? Porque a tua prioridade não está em Deus. A tua prioridade está em conquista humanas. A minha prioridade sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Desde que eu aceitei Jesus. Então, quando você é conduzido por Deus, o que acontece? Provérbios 11:14. Provérbios 11:14. Está com a Bíblia aí? Pega aí. A Bíblia vai dizer aqui, ó: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. O que Elias fez? Ele foi pedir conselho ao Pai. Provérbios 11:14. Então, qual é a aplicação na tua vida? Neemias, ele simplesmente foi pedir um conselho e consultou a Deus para ter o que? Direção do que ele teria que fazer. Então, se você não tem direção, você cai. Se você não tem para onde você vai, como é que você vai sair? A pessoa fala assim: pastor, eu preciso saber para onde Deus está me guiando. Como é que você quer saber para onde Deus está me guiando se aonde você está você não sabe? Você não sabe qual estágio está a tua vida hoje. Onde você está hoje é permissão de Deus. O que você faz hoje é vontade de
quando nós queremos, mas a Bíblia diz que nós temos que orar em tudo, não é uma vez ou outra. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, Neemias teve o quê? A visão. E qual a visão que ele teve? Ele soube buscar a direção, ele soube confiar em Deus e ele soube planejar em Deus. E como é que você quer dar um passo de fé se você não confia em Deus? Aí o inimigo ele usa muitas artimanhas para te parar. Então o que a gente precisa? Primeiro, direção de Deus e bons conselhos de pessoas que vivem a voltar para te instruir para o caminho certo. Não adianta você pedir conselho a mim. Hoje aconteceu algo que eu não vou poder contar para compartilhar. Chegou a ser engraçado. Quando a pessoa mente para você, ou quando a pessoa faz algo ou estudo, obrigado, cara. Eu já tinha mostrado, eu me mostro muitas coisas que eu não posso falar. E a pessoa me liga, sem querer, em grupo, para a oração. E aí eu saí um pouco na frente, não me explicou antes. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Aí Deus falou, meu filho, tudo que fala contra você, eu te dou conta. Eu olhei aquilo ali, eu comecei a rir. Eu falei, Deus já tinha me mostrado, então só testificou. E olha que chega a ser engraçado, porque a pessoa que ligou, ela nem sabe que ligou para mim. Porque Deus mostra para mim quem são as pessoas. Então, eu não fico embaixo, eu não vou compartilhar sobre quem foi. Vocês não conhecem não. Então, Deus, ele tem o quê? Zelo por quem serve a Ele. Deus tem zelo por quem cuida dele como prioridade. Então, quem anda sem direção, tropeça em ruínas. Quem anda ligado com Deus, edifica os muros inabaláveis. Isso não é essa situação já aconteceu várias outras vezes, de pessoas que Deus tinha mostrado e simplesmente a pessoa mandou um áudio falando mal de mim para mim. Então, Deus, por que Deus faz essas coisas? Porque Ele mostra quem é que está com Ele de verdade. E a pessoa caminhou para todo mundo, mas aí Deus falou assim: não é para ele também, de repente ele conhece. Aí eu ouvi o áudio e falei assim: não está acreditando. Aí eu falei: já imaginava, né? Até hoje a pessoa não sabe que viu aquele áudio. E eu oro para falar dela também, porque independente do que ela compartilhou, eu trabalho com paixão. Se eu oro pelos meus inimigos, eu vou orar porque ele faz mal também. Neemias 2, depois eu vou compartilhar com vocês. A visão de Neemias, ela se torna uma ação, ou seja, Neemias ele estava chorando e ele não tinha saída. E ele falou assim: Senhor, eu só faço alguma coisa se o Senhor me der uma resposta. Eu só saio do lugar se o Senhor falar comigo. Ele não pegou o tijolo, colocou. Ele não pegou o cimento, colocou. Ele não foi fazer a pacotinha dele para não chamar os amigos para reconstruir. Porque ele não vive pela visão humana, ele vivia pela visão espiritual. E como foi que veio a direção dele? Neemias 2, 3. Eu disse ao rei que vivia para sempre: como não estaria triste meu rosto se as cidades que estão sepultando os meus pais estão a ruínas em suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi: se for agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha o que Deus fez. Em nenhum momento, Neemias buscou ao rei. Em nenhum momento ele foi procurar o rei. Mas quando você tem vida no altar, quando você tem sinceridade no coração, quando você verdadeiramente
melhor. 99% de Deus e 1% do que eu sei, da minha alta performance. Você está desobediência, porque Deus não quer 99%. Ou é 100% ou não é nada. Sabe por que a gente não depende de Deus? Porque o controle não está mais nas nossas mãos. Você se sente um fantoche. Como é que vai ser o amanhã? Ele vai prover. Como é que vai ser a minha alimentação, pastor? Ele vai gerar. E aqui você vai aprender algo. Neemias, ele apresenta um plano ao rei e recebe o favor dele. Então, toda reconstrução existe visão clara e prática. Você tem planejado o seu próximo passo. Você tem chamado teu esposo, tua esposa, para planejar o que você tem que fazer diante da direção de Deus. Você precisa, a partir de hoje, não mais viver com o que você sabe, mas convidar quem você ama, a tua família, teu esposo, a tua esposa, e questionar aonde você quer chegar, aonde vocês querem construir, mas não sozinho, mas com a direção de Deus, porque com Deus é seguro, sem Deus você está perdido. Então a visão sem ação, ela é uma ilusão. A fé sem obras é derrota. Então o Senhor está dizendo, se Neemias teve que esperar, por que você não espera a resposta de Deus? Quando você ora a Deus, você não tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a resposta de Deus, porque nem sempre Deus vai te falar, mas Deus vai sempre te exortar. Quando uma coisa que você quer fazer muito começa a dar errado, não é de Deus. Alianças que nós fazemos, ora antes de fazer. Amizades novas, ora antes de fazer. Sociedade nova, ora antes de fazer. Projeto novo, jejua e ora. Pastor, mas é difícil. Neemias 3, a Bíblia vai dizer que Deus enviou uma equipe capacitada para ajudar Neemias. E ele, simplesmente, Neemias 3, começa a reconstrução. As obras começam em Neemias 3. Só que Deus, ele não tinha dinheiro, ele não tinha pessoas. Mas quando você está debaixo de uma ordenança, você está debaixo de uma soberania, você sabe que é Deus que vai fazer, Deus envia pessoas capacitadas, envia anjos para cada área da tua vida. Se você está enferma, Deus não vai enviar um construtor, Deus vai enviar um anjo enfermeiro. Se você está com a vida financeira destruída, Deus não vai enviar um pedreiro, Deus vai enviar um anjo financeiro para te dar dinheiro, não, para te ajudar a sair do caos com a ideia. Porque quem te tira do caos não é o homem. Deus envia o homem para te ajudar, mas quem te tira é Deus do caos. Então, cada família reconstruiu uma parte do muro. Então, reconstruir exige o quê? Responsabilidade individual de cada um. Ou seja, a responsabilidade de reconstruir a tua vida financeira é tua, da tua vida sentimental é tua, da tua vida emocional é tua. A responsabilidade você não pode compartilhar com ninguém, você tem que confiar em Deus. Então o Senhor está dizendo para você, existe um tempo, e esse tempo está chegando na tua vida. Quem está com a Bíblia nas mãos aí? Todo mundo trouxe a Bíblia, né? Glória a Deus, né? A Bíblia está na bolsa, né? Glória a Deus, aleluia. Jeová está falando. Em Neemias 6, durante toda a caminhada de Neemias, Satanás, que foi o que Sanbalate disse, tentou parar Neemias no começo da reconstrução. Ou seja, para Satanás, o teu primeiro passo é o mais importante. Ele
ele vai tentar te parar. Ele vai tentar te parar, o que é igual oposição. E no meio da construção, Satanás volta novamente para tentar paralisar aquilo que eles já estavam na metade do serviço, na reconstrução. E Neemias 6 vai falar sobre o muro concluído. Neemias 6, 14 e 15. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate. Meu Deus, lembra também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão me intimidando. O muro ficou pronto no 25º dia. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Quando o muro estava pronto, Sanbalate e Tobias tentou intimidar Neemias. Na metade do muro, eles tentaram paralisar Neemias. Só que existe uma ordem. Quem aqui já se sentiu encurralado? Dentro de uma obra fala assim: meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. E o que Neemias respondeu? Neemias 6, 3. Satanás respondeu: eles mandaram 4 mensagens, a mesma mensagem todas as vezes, e teve a mesma resposta. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Por isso eu enviei o mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. O Senhor está dizendo: não se distraia, não para com o que estão se levantando contra você, não desista da batalha, porque se o inimigo está se levantando, é porque a construção, a reconstrução do muro da tua vida, financeiro, profissional, pessoal, ele está chegando ao final. Por que o inimigo tentou o tempo todo parar Neemias? Porque ele sabia que aquela obra iria edificar toda a cidade de Jerusalém. E se a gente entrar, porque não tem tempo, ainda mais a fundo, sabe qual foi uma das artimanhas que Satanás usou para parar Neemias? A divisão dentro dos próprios irmãos. Não foi de fora, foi dentro. As pessoas querendo fofoca, um querendo pegar mais dinheiro do que o outro, um querendo receber mais do que o outro. O inimigo tem usado pessoas do teu lado para criar divisão na tua cabeça, divisão na tua mente, a ponto de você não saber como é que é isso. Satanás, ele é mais inteligente do que você imagina. Ele sabe exatamente através de uma mensagem de telefone, de um WhatsApp, de uma conversinha que não tem nada demais, um contrato ali que ninguém vai ver, é o suficiente para acabar na tua vida. Então começa a ser policial, porque quando criaram essa contenda dentro dos próprios irmãos, sabe o que ele fez? Pegou cada um deles, colocou frente a frente, acabou. A partir de hoje, o que tu devia ir, tu vai pagar, aquilo que tu fez legal, tu vai pagar, tu vai se consertar, e nós vivemos em unidade. Sabe o que destrói uma construção? A divisão. É todo mundo estar no mesmo ambiente, só que com a visão diferente. Vai quebrar aquela construção. Não adianta o pastor estar pregando e as ovelhas não estão na mesma direção, não estão na mesma direção. Não adianta uma ovelha pedir uma direção e o pastor não dá a direção correta, com base bíblica. Então nós precisamos entender que quando Neemias ele obedeceu, ele foi fiel, ele não discutiu, ele apenas confiou. O Senhor está dizendo: eu estou reconstruindo áreas na tua vida. Pode ficar de pé. Eu estou reconstruindo áreas da tua vida que estavam paralisadas. O Senhor está dizendo: assim como eu fiz com Neemias, eu estou fazendo na tua vida. Quem não desiste, termina. Quem termina, testemunha. Aquilo que tentaram fazer para te parar, não vai permanecer na tua vida. O Senhor está falando: eu estou
Estou eu tirando ele da gaveta e colocando ele em prática, para que você entenda que não é você, é ele que vai fazer. E quando Deus, ele conseguiu falar de Elias, terminou. E por que Elias conseguiu terminar a reconstrução em tempo recorde? Porque Elias fez desde o início. Ele perguntou se era Deus: o que eu faço? Para onde eu vou? Eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da onde o Senhor quer. Elias, ele fez todo o percurso perguntando a Deus. Ele não fez nenhuma ação sem Deus antes tivesse enviado uma resposta. E por que Elias conseguiu fazer um tempo recorde? Porque ele fez desde o início para glorificar e testemunhar o Deus que ele servia. E o Senhor está dizendo: eu vou fazer na tua vida a mesma coisa, para eu te levantar, para eu levantar os muros que estão submersos, para eu levantar os muros que estão todos desmoronados na tua vida. Está tudo entulhado. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que ter a responsabilidade de começar a sair do pecado, parar o jeitinho brasileiro, parar de mentira, parar de tentar fazer coisas ilegais e começar a fazer o que é certo, o que é reto, o que é íntegro, porque ali sim Deus vai restituir tudo que Ele te prometeu. Coloca para mim aqui a frase. Olha isso aqui. Quando Deus nos chama para reconstruir, Ele também nos dá o quê? As ferramentas extras. Deus, Ele usa as melhores estratégias, que são as estratégias do de repente. De repente você recebe uma ligação, de repente você recebe um contato, de repente a advogada do contato fala: causa ganho. É Deus. Só que para Ele entrar na estratégia dele, a responsabilidade de fazer isso acontecer é sua. Então por que você não ora? Por que você não jejua? Por que você quer a oração de hoje? Tudo está pronto. Não. Deus não quer pouco. Deus quer mais. Coloca uma frase, por favor. Quem está recebendo de Deus aqui? Poxa, tranquilo, né? Deus vem batendo. Vamos aqui, né? Quem decide reconstruir os muros da vida ergue novamente os limites que o inimigo tentou destruir. Você não pode parar. Se você parar, você vai ter um mau testemunho de que você parou no meio do caminho. Deus está falando que a reconstrução, ela tem 3 poderes na sua vida: a proteção espiritual, os muros fecham as brechas do inimigo, identidade restaurada, como Jerusalém, a nossa vida ela brilha novamente, e o avivamento pessoal, quando reconstruímos, a glória de Deus se manifesta em nossa vida. A gente não pode parar. Coloca lá mais uma, tem mais uma, né? O mundo, quando o muro se levanta, o que acontece? Quem é o muro? Deus. Então, quando você levanta o muro, com Deus lado a lado, Satanás não tem poder nenhum de te parar. E eu te pergunto: quais são os muros da sua vida que estão caídos hoje? Quais são os muros que precisam restaurar na tua vida agora? Você vai simplesmente declarar em voz alta. Levanta a mão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu dou permissão para o Senhor remover todos
pessoal, familiar, eu não aceito mais viver como os entulhos do meu passado. E hoje eu dou liberdade para o Senhor reconstruir os muros na minha vida, o muro emocional, o muro financeiro, o muro pessoal, o muro da minha família, do meu casamento. A partir de hoje, a minha vida está sendo reconstruída debaixo da sua direção. E eu decido hoje não viver mais na dependência do homem, mas sim na tua dependência, Senhor. Obrigado pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito até hoje em minha vida. Eu quero honrar a tua vida, Pai. Quero honrar o teu nome. Que o meu testemunho venha a ser para glorificar o teu nome e honrar o que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Cida, o Senhor está dizendo para você que Ele está reconstruindo tudo do zero na tua vida. O Senhor está dizendo que chegou um tempo novo na tua vida. É um tempo de mudança, é um tempo de renovo, é um tempo de recomeço na tua vida. Mas você precisa confiar, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vejo o Senhor trazendo uma notícia que vai agradar muito o teu coração. Você só precisa não duvidar, mas confiar que Ele é contigo. Recebe de Deus, Deus é contigo. Deus é poderoso. Quer dizer, o Senhor está dizendo para você que Ele não recolhe nada, Ele faz tudo novo. Isaías 43:18. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, mas você não a reconhece. O Senhor está dizendo para você confiar nele. Não temas, eu estou contigo. Eu estou te guardando, eu estou te cuidando, eu tenho te dado proteção, eu tenho te guardado, você e tua família. Que o Senhor venha guardar você e que você venha a receber uma bênção que está preparada para a tua vida, que vai mudar a tua história. Deus está falando para você aguentar a tua dor. Eu sei que não está fácil, mas a dependência é em Deus. Se Ele falou, Ele te garante. Recebe de Deus aí, Deus é contigo. Glória a Deus. Quem recebeu de Deus? Levanta a mão para eu orar para os irmãos. Senhor, Deus meu Pai, nessa noite eu quero entregar a vida de cada um aqui. Que o Senhor venha abençoar a vida em todas as áreas. Que todos os muros, a reconstrução, Pai, do muro alicerce, o Senhor venha mudar cativeiro, histórias e realidade. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Eu abençoo a vida de cada um aqui, para que essa semana seja abençoada. Eu abençoo quem está vendo na internet. Eu abençoo todos que estiveram presentes. Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O Senhor está dizendo, fica firme, porque assim como eu fiz com Elias, eu vou fazer na tua vida. Uma salva de palmas.